Ok, irmãos, então nós vamos dar prosseguimento no nosso estudo dos evangelhos. Nós estamos, mais ou menos, por volta do Mateus 17, Mateus 16, Marcos 8 e Lucas 9. Nós estamos nessa região aqui, tá? Porque nós estamos fazendo a harmonização dos evangelhos. Esse tema que nós vamos abordar hoje, nós vamos encontrar nesses 3 livros. O que nós vimos recentemente é o episódio onde o Senhor pergunta aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Esse momento onde o Senhor ele revela Cristo e revela a igreja, uma grande revelação. E Pedro foi a pessoa em que o Espírito de Deus revelou para ele, grande esse mistério. Um momento muito importante, onde realmente algo profundo é revelado. Cristo é revelado e a igreja é revelado. Então, dentro desse contexto, então nós seguimos adiante. Então, isso se encontra em Mateus 16, e nós vemos então em Mateus 16, 21, diz o seguinte: desde esse tempo, a sequência daquele episódio, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Então, desde esse tempo, o Senhor começou a mostrar como a igreja, como Cristo, esse grande mistério que estava oculto foi revelado. Então, ele começou a abrir mais a questão do propósito de Deus. Então, ele começou a revelar que era necessário que ele fosse para Jerusalém, para morrer e ressuscitar, sofrer na mão das autoridades, morrer e ressuscitar. Então, é uma afirmação bastante dramática, É necessário que eu vá para morrer. Pensa agora, alguém falando para você, falou assim: é necessário eu ir para tal lugar para morrer. Não é uma afirmação muito fácil de assimilar aos nossos ouvidos, naturalmente falando, Mas por que então o Senhor fala que era necessário que ele fosse para lá? Então, o Senhor ele não fala assim: eu resolvi, eu quero fazer isso, tive uma vontade. Mas ele diz que era necessário. Por quê, irmãos? Então, a necessidade do Senhor ir para lá é porque a sua morte e a sua ressurreição, elas eram a razão de ser da sua encarnação. Então, Jesus ele se encarnou para que ele pudesse morrer e ressuscitar. Entendem isso, irmãos? Ele veio para isso. E hoje nós podemos entender essa grande obra da encarnação. A gente pode ficar só na parte de que nosso Deus se encarnou para viver a vida humana e nos trazer bons ensinamentos. Bom, é uma parte. Trouxe palavras que até hoje são ouvidas e são compartilhadas, palavras de amor, pregação de fé, de amor, um pelos outros. Muito bom. O Senhor trouxe junto com ele essa palavra, esse novo linguajar. Mas a real razão da encarnação do Senhor é que ele teria que vir aqui para morrer e ressuscitar por nós. Tem um texto em Hebreus 10, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês, que nos ajuda a explicar essa questão. Hebreus 10 começa assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então ele fala, irmãos, esse versículo é interessante porque ele fala que a lei, ou seja, toda a história
do povo de Israel, no Velho Testamento, eles eram sombra dos bens vindouros. Quer dizer, eles enxergavam alguma coisa, mas eles não viam com precisão, porque era uma sombra. A sombra você consegue identificar do que ela assombra, mas você não consegue ver a personalização dessa sombra. Vocês podem ver a minha sombra aqui no chão, mas dificilmente alguém vai poder me descrever somente pela sombra. A gente vê mais ou menos. Então, as coisas do passado eram sombras. Colossenses 2,17 fala que tudo tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Daí ele completa, porém, o corpo é de Cristo. Então, aqui ele foi mais claro, né? Todas as coisas são sombras das coisas que haveriam de vir. Mas essa sombra, ela revela, o corpo que é revelado nessa sombra é de Cristo. Então, todas as coisas do passado, todas elas, e nós que estamos estudando os livros do Velho Testamento, nós temos visto claramente que todas as leis, elas remetem a uma única figura, Cristo. Todos os sacrifícios, elas remetem à obra de Cristo. Todas as leis, toda a palavra, aliás, que foi dita, ela é a própria revelação de Cristo, porque Cristo era o verbo de Deus, o falar de Deus. Então, o falar de Deus estava em todo o Velho Testamento. Então, eles tinham uma sombra, eles tinham uma ideia, mas Cristo, ele veio como a realidade. Ele continua assim, esses sacrifícios, entretanto, nesses sacrifícios faz a recordação dos passados todos os anos tinha que sacrificar. Mas é impossível que o sangue de touros e bodes remova o pecado. Aí Hebreus, ele completa assim, por isso, ao entrar no mundo, ele diz, e esse texto que ele diz aqui, ele fez um Ctrl+C, Ctrl+V de Salmos. É um salmo profético de Davi. Então ele faz essa referência. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Então essa frase é uma frase profética, na qual o próprio Jesus está falando com o Pai. Então vamos entender dessa maneira, não é? Por isso, ao entrar no mundo, quando Jesus veio, quando ele se encarnou, ele disse, sacrifício e oferta não quisestes, está falando Pai. Antes, um corpo me formaste. O que é isso? A encarnação de Jesus. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, Jesus disse para Deus, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então aqui, irmãos, a gente vê claramente que aquilo que era sombra se tornou realidade. E o Senhor, ele veio aqui para fazer a vontade do Pai. Ele veio com um objetivo, né? Ele veio para cumprir esse objetivo de se tornar a realidade de todas as ofertas do Velho Testamento. Por isso, João fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? Então, ali estava a oferta final, máxima e definitiva, para que todas aquelas ofertas do passado, elas tivessem eficácia do passado e eternamente para nós. Amém? Então, irmãos, é claro que o Senhor, ele realmente veio para cumprir. A razão dele estar aqui era para ele cumprir se tornar a realidade de todas as coisas que havia sido dito e a salvação pudesse chegar até nós. Amém? Mas então, irmãos, qual foi a reação do Pedro diante desta afirmação do Senhor, que ele precisava morrer e ressuscitar? Então ele diz assim, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. A expressão aqui, tem compaixão, no original, ileos, é uma expressão que diz assim, Deus seja gracioso contigo. É mais ou menos, a gente diz assim, Deus me livre. Então, era mais ou menos que ele falou para Pedro, Deus te livre disso acontecer com você. Foi isso que Pedro falou. Tá? Isso de modo algum te acontecerá. Eu acho até, irmãos, de verdade, que foi uma reação bastante
de um amigo, né? Falou, Deus te livre, se acontecer uma coisa dessa com você, não vai acontecer, não. Um coração de amor pelo amigo. Mas qual foi a reação do Senhor Jesus? Né? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás. Vá de retro, meu, sai, afasta-se. Né? Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim a dos homens. Então a reação do Senhor, por outro lado, foi uma reação um tanto quanto contundente. Esse Pedro é o mesmo Pedro que o Senhor falou assim, bem-aventurado és, né? Que não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o Pai que estás no céu. É o mesmo Pedro. Né? Onde o Pedro teve uma grande visão espiritual, e aqui nós vemos o Senhor dizendo, arreda Satanás. Porque és para mim pedra de tropeço. Senhor Jesus, que coisa impressionante, irmãos. Por que o Senhor foi tão enfático? Né? E ele explica aqui no próprio texto, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim as dos homens. E aí a gente vai tentar entender o que aconteceu ali. Né? Porque o Senhor percebeu que o pensamento do Pedro estava equivocado. O que ele pensava a respeito da obra redentora do Senhor, ou da razão do Senhor estar ali, não batia com aquilo que o Senhor realmente estava fazendo. Então, irmãos, nós precisamos considerar que tipo de pensamentos é que nós temos hoje. Porque por causa de um pensamento errôneo, o Senhor teve uma reação bastante contundente. Arreda Satanás. Você é para mim pedra de tropeço. De um momento ao outro, a situação do Pedro inverteu por causa dos seus pensamentos. Então nós precisamos considerar, né, que tipos de pensamentos povoam o nosso pensar. O que é que nós consideramos, né? Nossos pensamentos, irmãos, não são somente hoje estou pensando em tal assunto, mas o nosso pensamento é mais profundo, o sentido de pensamento. O que nós consideramos como verdade para nós. O que é que nós consideramos como realidade, como conceitos de vida, conceitos de fé. É isso que nós temos que considerar como os nossos pensamentos. As nossas atitudes, elas são consequências daquilo que nós pensamos. Aquilo que nós pensamos é aquilo que nós fazemos. Todas as coisas começam primeiramente no nosso pensamento. Primeiro a gente pensa, depois aquilo vai para o nosso coração, e depois o nosso coração executa aquilo. Né? Acho que Judas já falava isso, né? A origem do pecado. As coisas começam na nossa mente. E as coisas, a gente vai cultivando algumas coisas, e essas coisas vão crescendo, e muitas vezes elas se tornam fortalezas. E aí você não consegue quebrar as fortalezas dos seus pensamentos, porque você fortificou os teus pensamentos a ponto de se tornar uma proteção para você. Os irmãos reconhecem isso na vida de vocês? Isso pode ser um problema, irmãos. Pode ser um problema. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com o que nós pensamos. Temos que ter muito cuidado com aquilo que nós consideramos como nossa maneira de ser. Nossa maneira de ser é a maneira como nós pensamos. Nós somos resultado dos nossos pensamentos. Então, temos que analisar, irmãos. Né? O salmista, ele tinha uma percepção muito boa. Eu gosto dos salmos de Davi, porque Davi ele tinha uma experiência profunda com o Senhor. Ele sabia como funcionava a alma humana, né? Em Salmos 91:11 fala: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. De um modo geral, nossos pensamentos, naturalmente falando, são pensamentos vãos. Por quê, irmãos? Porque a natureza pecaminosa ainda age em nós.
Então é natural que o nosso pensamento ele tenha o pendor para a carne, como diz Romanos. É natural. Mas nós não queremos viver no homem natural. Nós queremos viver como homem espiritual. Por isso a nossa luta. O Salmo 26:2 diz: Examine-me, Senhor, e prova-me, e sonda-me o coração e os pensamentos. Então aqui nós vemos já um passo à frente, né? O primeiro passo é reconhecer que nossos pensamentos são vãos. O segundo passo é pedir para o Senhor: Senhor, examina e prova o que está no meu coração e o que está nos meus pensamentos. Irmãos, isso é uma boa prática. Uma boa prática. Senhor, valide aquilo que eu estou pensando. Considera isso, irmãos, diante do Senhor, né? Durante o dia, quando passa aquele pensamento e você fica assim: e aí? O que eu estou pensando está certo? Ele vem do meu natural ou o Senhor tem participação nesse pensamento? Aí você pode orar: Senhor, examina, prova meu coração e meus pensamentos. Vê se o Senhor aprova, se o Senhor dá ok. É uma boa prática, irmãos, para que a gente possa realmente impedir que esses pensamentos se tornem fortalezas. E depois ele continua dizendo no Salmo 139:7, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Aí, irmãos, aí fase 3, né? Ele olha para os pensamentos, ele conhece os pensamentos do Senhor e diz: que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. O que são os pensamentos do Senhor? Nós lemos a mente do Senhor? Não, os pensamentos é aquilo que Deus quer fazer. Nós conhecemos os pensamentos do Senhor. A Bíblia é o registro dos pensamentos do Senhor. É a maneira de Deus pensar. Deus fala aquilo que Ele pensa. E o que Ele fala? Está tudo registrado na palavra. No Velho Testamento, a lei descrevia o pensamento de Deus. Deus é santo, por isso a lei é santa. Por isso a santidade de Deus é expressa na lei do Velho Testamento. Então o pensamento de Deus está registrado ali. E a encarnação de Deus em Cristo Jesus também é o pensamento de Deus sendo praticado, sendo realizado. Então, quão preciosos são os pensamentos, né? E ele fala: como é grande a soma deles todos. Então, o Senhor, irmãos, Ele realmente tem um nível de pensamento, Ele tem um contexto de pensamento que é traduzido na palavra, que é traduzido no falar do Seu Espírito para conosco, né? Então, irmãos, no Novo Testamento, nós vemos, por exemplo, Paulo, em Colossenses, dizendo assim: portanto, irmãos, nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. Por causa disso, irmãos, buscai as coisas lá do alto. Nós mudamos de esfera. Nós ressuscitamos para uma nova vida, um novo homem. Então, buscai. É uma ordem, né? Que nós, mesmo ainda vivendo a vida humana, nós temos que ter um coração de busca pelas coisas lá do alto. Ela não é automática, esse é o ponto. É necessário que a gente busque as coisas lá do alto. Nós podemos olhar as coisas lá do alto e falar assim: tem coisas elevadas para mim, mas eu não quero fazer nada a esse respeito. Mas eu posso agir. Então, o nosso pensamento ele vai se transformar em ação. O buscar, ele é o resultado de nós mudarmos a nossa mente para realmente querer as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Ele completa: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Exatamente o versículo que vem resolver essa questão do Pedro aqui. Você não cogita das coisas de Deus, mas das dos homens. Então agora, no Novo Testamento,
com o Senhor se tornando o Espírito que dá vida, agora o Paulo pode nos ensinar a buscar as coisas, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram. E a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então aqui a gente percebe, irmãos, essa transferência de status, para que a gente possa sair da esfera natural, obrigado, irmão. Sair dessa esfera natural, dos nossos pensamentos caídos, e ativar na nossa vida a busca por coisas lá do alto. Nós vamos ver que isso só pode nos fazer bem. E é a melhor situação para nós. E então, irmãos, pelo que a gente está vendo aqui, viver nessa esfera de pensamento natural é uma barreira, é um tropeço para Deus. Os irmãos conseguem entender isso? Ele falou para Pedro, Pedro, você é um tropeço para mim. Sabe por quê? Porque você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas tuas coisas. E esse tipo de pensamento, irmãos, agora aplicando para nós, que fique registrado, é um tropeço para Deus. Vai falar, problema meu. Não, não é problema seu. É problema de Deus. Porque você está pondo uma pedra de tropeço para o mover de Deus. Porque Ele quer usar você. Você é canal. Você é um canal. Ele está contando com você. Ah, não, mas eu quero permanecer no meu pensamento natural. Você é uma pedra de tropeço. Pensa, irmãos, que você é um canal. Você é uma pedra que está obstruindo esse canal. Deus quer fluir através de você. Mas tem uma coisa que impede o fluir de Deus. A pedra de tropeço, que é o seu ego. Nós conseguimos barrar o caminho de Deus, o fluir de Deus. Isso não quer dizer, irmãos, que o Senhor não vai cumprir o seu propósito. Ontem, nós até brincamos no estudo bíblico, né? Deus vai cumprir o seu propósito. Como diz o gaiteiro aí, comigo ou semigo, né? Ou você ajuda o Senhor, ou você não ajuda. O Senhor vai cumprir o propósito dele. Mas eu quero ser canal, irmãos. Eu quero ser canal. Eu não quero ter uma pedra obstruindo o fluir de Deus. Não quero, irmãos. Não vale a pena. Não é bom. Não é bom para você, não é bom para o Senhor. E por que a gente insiste nisso? Nosso pensamento natural é uma barreira para o fluir de Deus. Irmãos, essa semana passada eu fui muito ajudado num texto, acho que eu já até compartilhei com os irmãos, de Isaías. Isaías 55 me ajudou muito a enxergar essa questão, irmãos. Isaías 55 fala o seguinte, 55, a partir do 6. Buscai o Senhor, então novamente aqui o termo imperativo de ação, buscar. Ele não vai cair, você tem que buscar. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Então, aqui. Deixe o iníquo, irmãos, muitas vezes nós somos iníquos. O que é o iníquo? O iníquo é aquele que não tem Deus, é sem Deus. E muitas vezes no nosso pensamento natural, o fator Deus está excluído. Então nossos pensamentos são iníquos. Quando Deus não está envolvido, são iníquos. Então deixe o iníquo os seus pensamentos
e converta-se ao Senhor, volte-se ao Senhor, e Ele se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Então o Senhor, Ele sempre nos dá a chance desse retorno para Ele. Volte-se ao Senhor. E aí o Senhor vai dizer assim, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Nós vivemos baseados nos nossos pensamentos. E o Senhor vem dizer assim, meu amigo, o meu pensamento não é igual ao seu. E nós achamos que nós estamos caminhando bem. Mas muitas vezes nós estamos caminhando nos nossos próprios pensamentos naturais. E nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, nosso caminhar também, muitas vezes, a gente acha que está no caminho certo, mas nós não estamos perguntando para o Senhor, esse é o caminho certo? É um caminho baseado no que você acha. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O Senhor estava indo para Jerusalém para morrer e ressuscitar. Esse era o caminho do Senhor. O caminho de Pedro falou assim, não, Senhor, Deus te livre. Isso não vai te acontecer. Aí o Senhor fala, arreda Satanás. Arreda Satanás. Porque os caminhos do Senhor são outros. Era necessário tirar essa venda dos olhos de Pedro para que ele pudesse enxergar o verdadeiro caminho. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, a fecundem e a faça brotar, para dar semente ao semeador e ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual a designei. Quem é a palavra, irmãos? Cristo. Então a palavra saiu da boca do Senhor. A palavra é Cristo. Então, assim como a chuva cai no chão, desce para a terra, significa assim como Jesus veio para a terra, ele se encarnou, ele não vai voltar para o céu antes de molhar essa terra, a terra se tornar fecunda, dar semente e sustento para todos nós. Evangelho é isso? Isso é o Evangelho? É o Evangelho, irmãos. Então a palavra do Senhor não voltará vazia. O Senhor, quando Ele voltou, Ele levou conosco todos os seus irmãos. Percebe, irmãos, como a palavra de Deus ela é perfeita. Mas tudo começa em nós entendermos o caminho do Senhor e os pensamentos do Senhor. Nós temos que entender, irmãos, que Deus tem seus pensamentos, Ele tem os seus caminhos. Tem seus pensamentos e tem seus caminhos. Deus tem designações, né? O Senhor enviou o seu Filho, enviou a sua palavra, nós podemos pegar essa palavra, colocá-la como Cristo, como o próprio Evangelho, como a própria palavra escrita, tudo dá no mesmo sentido. Mas a palavra não volta vazia. Então, existe uma designação. Isso é o caminho de Deus, irmãos. É produzir frutos. O que Deus semeou em nós tem que produzir frutos. Se nós entendemos o pensamento e se nós conhecermos o caminho. Senão, nós seremos pedra de tropeço. Entendido isso? Está claro, né? Muito bem, temos um problema. Vamos ter que resolver o problema. Então agora, o Senhor vai começar a resolver o problema. Voltando lá para Mateus, né? Então, Jesus agora ele vai introduzir um dos seus ensinamentos, tá? Que eu particularmente acho que é um dos mais profundos ensinamentos do Senhor. Mais profundo. Mateus 26, 24. Então, disse Jesus a seus discípulos. Agora vem o ensinamento. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Ok?
Mais um pouquinho. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Amém. Bom, irmãos, então ele começa dizendo, se alguém quiser vir após mim. Primeiro é a questão condicionante, né? Conjunção condicional aqui. Se, então. Se, então. Então, se alguém quiser vir após mim. Então, ele vai dizer que existem duas condições para isso. Tá? Seguir caminho, irmãos, nesse contexto, seguir significa seguir o caminho do Senhor, que são mais altos do que os nossos, que eles são conduzidos segundo os pensamentos do Senhor, que são mais altos do que o nosso, ok? Então, tem duas condições aqui para quem quer seguir. Alguém quer seguir o Senhor aqui, irmãos? Amém. Nós queremos, Senhor, nós queremos seguir o Teu caminho. Nós declaramos isso, né, de coração e realmente com sinceridade. Nós queremos, irmãos, seguir o caminho do Senhor, tá? Nós sabemos que Ele é mais elevado que os nossos pensamentos são mais elevados, mas nós queremos. Nós já temos experimentado como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel, como o Senhor é maravilhoso. Então, por causa da nossa experiência de fé, realmente, nosso coração ele tem convicção de que nós queremos. Então, duas condições. Primeira, negar-se a si mesmo. E segunda, tomar a sua cruz. Tá certo? É isso mesmo? É isso mesmo. Então, vamos ver a primeira condição para quem quer seguir ao Senhor. A palavra fala assim, negar-se, primeira coisa, negar-se a si mesmo. Tá? Então, só para a gente entender realmente a profundidade da palavra negar-se. A palavra ali no grego é aparneomai, né? O Zé é nosso consultor de grego. Aparneomar, que é uma palavra composta, é a junção do prefixo apó com a palavra arneomai. Arneomai é negar. Negar. E o apó? O apó é um prefixo que intensifica o verbo. Então, vamos dizer assim, é um negar, mas com força. É um negar com convicção. Então, não é um simples negar. É um negar com intenção. Então, até na essência da palavra, a gente consegue extrair, irmãos, o pensamento do Senhor. Amém? Esse prefixo, eu vou dar um exemplo no nosso português para a gente entender. Por exemplo, a palavra rejeitar. Rejeitar. Rejeitar é ejetar, é jogar para fora com força. Rejeitar. Então, é um prefixo de intensificação mais o verbo. Tá? Outra palavra, repudiar. Pudiar, púdico, é vergonha. Então, repudiar é ter uma vergonha muito intensa. Entendeu, irmãos? Repudiar. Então, talvez a palavra certa para o negar-se seria o renegar-se a si mesmo. Negar-se com força, com intenção, com convicção a si mesmo. Melhorou ou piorou? Então, alguém aqui está super empolgado para renegar-se a si mesmo? Claro que não. Ninguém está. Espontaneamente, irmãos, ninguém quer negar-se a si mesmo. Ninguém. Isso é triste, né? Por que isso acontece, irmãos? Porque nós sabemos que toda a nossa vida, ela gira em torno do nosso ego. É um fato. Nossa vida gira em torno do nosso ego.
nós nascemos assim, desde criança. A criança pega o brinquedo do outro, empurra a criança. Desde criança nós somos egoístas. Nós nascemos assim, nós crescemos assim, nós somos ensinados a ser assim, na nossa educação, na nossa sociedade, e nós somos constantemente estimulados a ser assim. É verdade ou não é, irmãos? Alguém se identifica ou reconhece essa questão? Irmãos, pensa bem, né? Se a nossa vida... Agora vamos pensar assim, talvez um pouco mais ou um pouco menos, isso acontece conosco, somos assim, ou as pessoas à nossa volta são assim. As pessoas dizem, você é o melhor. Você pode fazer todas as coisas. Confie em si mesmo. Nós ouvimos muito isso, né? A autoafirmação, estímulos de autoafirmação. Isso faz parte da sociedade moderna. Hoje tem muitos filmes de autoajuda, de autoconhecimento, para que reforce o teu ego, para que você realmente tenha convicção de que você pode. Isso faz parte da nossa vida, irmãos. Nós estamos sendo bombardeados disso o tempo todo. Outra coisa, fala assim, não, o importante é você ser feliz. E essa frase, irmãos? Não, tudo bem. Ele fez uma escolha lá, assim, decidiu sair do emprego porque não gostava do patrão. Não, o importante ele é ser feliz. Será, irmãos? Né? Essa busca da autossatisfação, do prazer, né, tem limites, mas nós não sabemos qual é o limite. Porque nós queremos ser felizes. Nós não queremos conhecer a vontade de Deus. Nós não queremos conhecer os caminhos de Deus. Nós só queremos ser felizes. Aquilo que me dá felicidade é o que eu busco. Ponto final. Somos assim ou não somos? A questão da autovalorização, nós já falamos, né? Isso gera também a falta de empatia, que a empatia é você se colocar na posição do outro. Falei, puxa vida, olha o sofrimento dessa pessoa, você tem a empatia e faz alguma coisa por ela. Né? O ego não deixa você ter a empatia. Então, tem pessoas e pessoas, níveis e níveis, mas essas coisas todas, elas fazem parte de uma vida egocêntrica. Falta de consideração pelo limite do outro. Você não analisa até onde a pessoa pode resistir, no que você fala, no que você faz para ela. Por quê? Porque você está preocupado com você mesmo. Competitividade. Muitas vezes somos competitivos com os nossos colegas, com os nossos irmãos, e muitas vezes desleais, alguns talvez. Exibicionismo, o menosprezo, ingratidão. Então, tudo que a gente está vendo aqui, irmãos, nos remete a um ponto, é que nós queremos estar no comando de todas as coisas. Nós queremos estar no centro de todas as coisas. Parece, né, que estar no comando das coisas até pode parecer algo certo, né? Porque você vai dizer assim, bom, alguém tem que pensar nas coisas, né? Alguém tem que pensar. Alguém tem que decidir o que fazer, né? Alguém vai ter que fazer as coisas acontecer. Quem que vai fazer isso? Eu, né? Sou eu mesmo. Eu tenho que fazer isso. Parece certo. Mas o que nós estamos vendo hoje, irmãos, que a palavra está nos dizendo, que o nosso ego é uma pedra de tropeço para Deus. Então nós precisamos reconsiderar. O que nós sentimos a esse respeito, irmão, quando nós pensamos que é possível que o nosso ego seja uma pedra de tropeço para Deus? O que eu penso a respeito disso? Quando você pensa naquilo que você quer para si mesmo, você é bem claro nos seus pensamentos, tenho certeza disso.
Mas quando você pensa que os teus pensamentos egocêntricos, eles são um tropeço para Deus, o que te causa no seu espírito? Eu espero que isso mexa conosco, que isso nos sensibilize para entender que um posicionamento egocêntrico para o agir de Deus na nossa vida. E isso vai nas devidas proporções, cada vez quanto mais impede. E à medida que nós somos sendo tratados, o Senhor vai fluindo. Então não existe o 100 e o 0, existe um crescente de transformação, porque a vida cristã é uma vida de transformação. Então há esperança para nós, irmãos, do Senhor ir nos transformando ponto a ponto de nós realmente querermos fazer alguma coisa a respeito disso. Se você chegar à conclusão hoje de manhã que o teu ego pode estar impedindo o mover de Deus na tua vida, o que é que você vai fazer a esse respeito? Aí começa a mudar o seu pensamento. Você vai começar a considerar, não, é verdade, eu não quero permanecer nesse egocentrismo onde todas as coisas elas são direcionadas para o seu deleite, né? E que direcionado para o seu próprio ego, e onde a sua carne ela é satisfeita. É isso? Ou nós queremos mudar essa questão e mudar a centralidade das coisas? Percebe, irmão, que o problema todo é o centro. Quem está no centro? O centro do teu pensamento está você? Ou você vai conseguir mudar esse centro e colocar o centro no trono do Senhor? O Senhor ser o governador, o governante, o soberano. É uma mudança de postura. E quando nós estamos nessa condição de permitir que o Senhor ele esteja no trono, esteja no controle, a vontade de Deus é feita, e onde tanto Deus quanto o nosso espírito vão ficar satisfeitos também. Então, uma coisa é nós mantermos o status quo, de continuar querendo tudo para você, ou você ter a consciência disso e mudar o teu pensamento. E falar assim, não, isso não está certo, isso não está bom. Eu estou percebendo que o que Deus quer é outra coisa. O que Deus quer é mostrar para mim quais são os seus pensamentos, quais são os seus caminhos. E para isso, quem tem que sentar no troninho é o Senhor. E nós vamos ver, irmãos, que todos saem ganhando. Só que a nossa carne e nosso ego, ele é muito forte. Então, como que nós vamos conseguir negar a nós mesmos? Como nós vamos conseguir, irmãos, vencer esse looping, né, de viver retroalimentando a sua própria vida da alma, né? Então, o Senhor Jesus, ele é muito maravilhoso, irmãos. Quando ele impõe a segunda condição para quem quer seguir após ele também introduz a solução para o primeiro problema. Qual que é a segunda condição, irmãos? Qual que é a segunda? Tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz. Então, nós temos um problema. E aí a segunda condição para que a gente possa seguir o segundo é uma condição, mas também é uma solução. Deus é maravilhoso. Só Deus para fazer isso. Ele impor para nós uma condição em que, na própria condição, Ele te dá a solução da primeira condição. Sabe como é o nome disso, irmãos? Graça. É a graça de Deus. Amém? Então, qual que é a segunda? Tomar a cruz. Mas, irmão, vamos já, antes que alguém fale, né? Irmãs, sua cruz não é o seu marido, tá? Maridos, a sua cruz não é a sua esposa.
não é sua sogra, não é seu trabalho, não é nada desses conceitos que nós vemos por aí. A cruz não é uma situação, irmãos, que você tem que carregar. Aliás, nós não temos que carregar cruz nenhuma, porque a Bíblia não diz que é para você carregar cruz. Ela diz que é para você tomar. Então, cruz não é uma situação que acontece na sua vida. Cruz é um lugar. Simples assim. Então, jogue fora, irmão, todo o teu conceito de eu tenho uma cruz para carregar, um peso, um fardo. Esse conceito eu não sei de onde veio, irmãos. Ele perturba a nossa vida. Cruz é um lugar. E nós temos que estar nesse lugar. Gálatas 2, 19 e 20, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui, irmãos, o texto no original, a segunda parte do versículo 19, que a gente normalmente lê, fui crucificado com Cristo, tá? Mas se for ver no original, estou crucificado com Cristo. Se nós formos no original, a frase é fui co-crucificado com Cristo. Muda tudo, não é? Então, primeiro que ele já coloca no passado uma condição em que nós somos co-participantes da cruz de Cristo. Nós já fomos, irmãos, co-crucificados em Cristo. Que este pensamento, né, ele fique gravado no seu coração. Nós já fomos co-crucificados com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, hoje, esse versículo ganhou um pouco mais de sentido para nós. Nós, realmente, irmãos, nós estamos naquele lugar, co-crucificados com Cristo. Mas a nossa vida continua. E aí ele vai nos ajudar a entender que agora a vida que nós vivemos, já não vivemos mais na carne, mas nós vivemos pela fé. Então, uma coisa ficou para trás e outra coisa ficou para frente. São novos pensamentos, novos caminhos. Então, irmãos, só tem uma cruz para ser tomada. Tá? Não tem cruz para carregar, não tem nada disso. Só existe uma cruz para ser tomada. E essa cruz é a cruz de Cristo. Lá, irmãos, tem um lugar com o seu nome. É o seu nome. E ninguém vai poder tomar o teu lugar e ninguém vai poder substituir você ali. Então, o teu espaço está ali, teu nome está ali. Tome a sua cruz. Porque quando nós tomamos a cruz, irmãos, ou seja, quando nós nos colocamos nessa posição, nós estamos em Cristo, que é essa frase aqui que nós vimos de Gálatas. Então, esse Cristo na qual nós estamos se mesclou e aí ele passa a agir no nosso viver. É assim que funciona. Quando nós estamos ocultos em Cristo, é Cristo que age em nós. Mas isso só acontece quando nós estamos naquela posição. Então a questão é nós estarmos nessa posição, não é? E aí nós temos aquela passagem tão deliciosa de Filipenses que Paulo vem nos ensinar, né? Filipenses 2. Tende em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então aqui eu já preciso parar, irmãos, porque a palavra sentimento é a mesma palavra do pensamento que nós vimos lá em Mateus, quando o Senhor fala que os teus pensamentos não são os meus pensamentos. É o fronema, fronel. Então aqui o Senhor está falando assim, tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Então Jesus, quando repreendeu a Pedro, falou assim, Pedro, os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas você pensa as coisas do homem. Então o Senhor estava falando que existe um outro pensamento espiritual elevado. E aqui Paulo está nos ensinando, ok, gente, então vocês tenham esse mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo, quer dizer, já existindo como Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo ou de escravo, tornando-se em semelhança de homens, e conhecido em figura humana, foi reconhecido como figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, qual é o pensamento que houve em Cristo Jesus, irmãos? Então, esse pensamento é o pensamento do esvaziamento. Hoje nós cantamos o hino, né? O esvaziamento do nosso ego. Tende em vós o mesmo pensamento que houve em Jesus. O Senhor Jesus falou assim, eu sou Deus, vou me esvaziar, me tornar homem. E aí ele fala assim, esvaziou para tornar homem e assumiu forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o processo, irmãos. Esvaziamento, pensamento novo, esvaziamento, coração de servo. Antes, quem estava no trono? Você. Agora, quem está no trono? Jesus. E o que você é? Servo. E um coração de servo é um coração de obediência. E aqui ele fala que é obediência até a morte e morte de cruz. Irmãos, isso é para nós. Esse é o segredo. O mesmo pensamento, o pensamento de servir ao nosso Senhor que agora assumiu o trono. E aí nós vamos obedecer o que o Senhor está falando, né? E obedecer até a morte. E a morte é de cruz. Essa cruz é a nossa cruz, né? É a cruz para o nosso ego. Então, irmãos, nós não podemos, não devemos temer a cruz. Como a gente sempre falou, né? Toma a tua cruz. Você tem que tomar a tua cruz, você tem que morrer, largar isso, largar aquilo. Né? Aquele sentimento de perda, né? Que como se fosse uma troca. Se você perder algo, Deus vai te dar algo. Mas não é esse o funcionamento. O funcionamento é que na cruz o Senhor está no comando. Na cruz o nosso ego é subjugado. Na cruz o nosso velho homem está crucificado. Percebe, irmãos? Não tem mais, vamos dizer assim, sofrimento. A cruz não é sofrimento. Não é sofrimento. Cristo, ele passou pela humilhação, passou pela dor, a dor física, a dor do peso dos nossos pecados. O Senhor sofreu todas as dores por nós, para que a cruz seja um lugar de descanso para nós. A cruz, irmãos, ela é uma chave que vai abrir as portas do reino para nós. Entende isso, irmãos? A cruz te capacita a entrar diante do trono da graça, para receber
misericórdia e achar graça para socorro em tempo oportuno, como diz Hebreus 4,16. Quando nós nos colocamos nessa posição de cruz, a porta se abre e você abre um vivo e novo caminho para que você acesse ao trono da graça. Então, o Senhor não somente nos deu o caminho, nos deu um novo pensamento, mas quando nós adentramos, tomamos posse, adentramos nesse novo caminho, o Senhor nos enche de graça. Não é mais sofrimento. Tomar a cruz é descansar na obra redentora do Senhor, irmãos. Tomar a cruz é partilhar os mesmos pensamentos do Senhor, que são mais elevados que o nosso. Tomar a cruz é caminhar pelos caminhos mais elevados do Senhor. E essa tem sido a nossa experiência. Deixar para trás, irmãos, o medo de negar-se a si mesmo. Tomar a cruz é bênção para nós. Bênção para nós. Nós vamos estar juntos com o Senhor nesse caminhar. Vamos estar ouvindo o Senhor falando no nosso coração, para que os nossos pensamentos sejam iguais aos do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Que ela, de fato, irmãos, de verdade, ela possa provocar uma mudança na nossa vida. Que o nosso pensamento seja mudado para a honra e glória do nosso Senhor. Amém?